Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. O que falta para Lula anunciar a ida de Lewandowski para o Ministério da Justiça? Nada, absolutamente nada. Lewandowski já é o novo ministro da Justiça. Porém, de uma forma bastante estranha, produziu-se em relação a Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, um processo análogo àquele que cercou a nomeação de Flávio Dino para o STF, justamente para a vaga de Rosa Weber. E esse fenômeno se deve a intrigas palacianas, jogos de interesses. Ainda ontem um jornal publicou que havia 4 candidatos ao Ministério da Justiça: o Marco Aurélio Carvalho, o próprio Capelli, um funcionário menos conhecido do Palácio do Planalto. Havia várias possibilidades que estavam sendo aventadas, que nenhuma delas tinha materialidade. Inclusive o próprio Marco Aurélio Carvalho, que é um advogado, o principal líder do grupo Prerrogativas, um grupo de advogados de esquerda, ele mesmo disse que apoiava Lewandowski para a vaga e que ele não seria ministro da Justiça, nem queria ser, porque ele fazia um papel melhor no grupo Prerrogativas. Seja como for, o que aconteceu nesse episódio é muito interessante, porque mostra que, apesar dos pesares, você tem um processo de fritura que se estabelece toda vez que um cargo importante vaga no governo do presidente Lula. Isso se deve também ao fato de que é um governo bastante plural, e aqui o Blog da Cidadania vem anunciando desde novembro que o Lewandowski iria ser ministro da Justiça. Na verdade, aqui nós nunca dissemos que havia possibilidade ou que Lewandowski tinha mais chance. Sempre foi dito aqui que o Lewandowski seria o próximo ministro da Justiça, e ele já é. Essa matéria vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá. Matéria de Malu Gaspar, do jornal O Globo, publicada há alguns minutos. Os auxiliares mais próximos de Luiz Inácio Lula da Silva já foram avisados de que Ricardo Lewandowski vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e que sua nomeação deve ocorrer nos próximos dias. Na verdade, a nomeação já ocorreu, porque quando Lula diz aos auxiliares que o novo ministro vai ser o Lewandowski, na verdade ele já é ministro, só não houve a assinatura do documento, que vai ser feita uma cerimônia tal, mas ele já é o novo ministro da Justiça. Só que ainda segura o anúncio, de acordo com fontes ligadas tanto a Lula como Lewandowski, é o futuro dos subordinados mais próximos de Flávio Dino, especialmente o do secretário executivo Ricardo Capelli. Lewandowski sinalizou que aceita assumir a pasta se ela não for desmembrada, e o Lula já tinha decidido que não vai desmembrar coisa alguma. E ele quer carta branca do Palácio do Planalto para montar a sua equipe. O segundo escalão é formado por integrantes ligados ao PSB. Isso inclui aí o Ricardo Capelli, não é, que inclusive apareceu muito bem na foto nesse documentário da Globo sobre o 8 de janeiro, não é? Teve um papel importante, mas o Lewandowski diz que quer a equipe dele. No governo de Lula, Capelli vem sendo citado como potencial candidato a disputar o governo do Distrito Federal em 2026 agora. E ele pode, inclusive, talvez ter até o apoio do Lula, como o Boulos está tendo, né, sendo do PSOL aqui em São Paulo, que é um grande nome, o Capelli, mais o Ministério da Justiça. Isso é o que eu sempre disse aqui: o Ministério da Justiça tendo
uma figura como Ricardo Lewandowski como candidato, aí não tem mais o que fazer, não é? Você veja que, por exemplo, algum tempo atrás, o Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado, disse que Gleisi Lewandowski não seria o ministro da Justiça. E, na verdade, isso ele disse o mês passado, em meados do mês passado, e aí circulou por toda a imprensa, não é? Eu já havia anunciado, já havia quase um mês, em meados do mês passado aqui, que o Lewandowski iria, mas eu não acredito que faltou apuração àqueles veículos, aquelas fontes que deram essa informação errada, começaram a dizer que outros candidatos tinham chance e tal. Eu não acredito que seja falta de informação, porque se eu tive acesso, outros devem ter tido acesso também. O que há é um jogo de poder, né? Então tenta-se queimar, tenta-se dissimular a coisa para não deixar que fique claro que a decisão está tomada. As conversas de Lula e Lewandowski sobre o Ministério da Justiça começaram em novembro. O Ricardo Lewandowski vai ser o novo ministro da Justiça, e eu repito, esse é um recurso retórico. Vai ser não, ele já é, só não foi nomeado ainda. Mas diz aqui, Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça, e o anúncio será feito após a conversa entre ele e Lula, que acontecerá em breve. O próprio Lula revelou a interlocutores que o ministro aposentado do STF é o seu escolhido. Acabou, quem escolhe é o Lula. Não tem essa história de que vai ser, que não sei o que. Se o Lula escolheu, já é. O fato de não ter sido assinado o documento de nomeação não significa nada. Auxiliares próximos de Lula relatam que a reunião de agora não será decisiva para nada, simplesmente porque Lewandowski e Lula já vinham conversando sobre o assunto, como eu informei aqui, seja por meio de interlocutores de confiança de ambos ou diretamente. Lula e Lewandowski conversaram sobre a sucessão de Flávio Dino pessoalmente, por exemplo, na viagem que o presidente e o ministro aposentado fizeram à Arábia Saudita na última semana de novembro. O ministro integrava a comitiva. Mesmo auxiliares próximos tinham dúvida se Lula definiria mesmo o sucessor do Flávio Dino nessa semana. Já estava definido, né? Isso é tudo retórica, viu, pessoal? Bom, seja como for, o Lewandowski quer escolher o secretário executivo, ou seja, o posto ocupado por Capelli, que é o número 2, é o 02, do Ministério da Justiça, e o Lewandowski quer pôr o nome dele. Isso é muito natural, o Capelli há de entender, e tomara que ele seja candidato mesmo ao governo do Distrito Federal, tem experiência e tem um futuro promissor, é jovem e a hora dele vai chegar com certeza. Marta Suplicy. Marta Suplicy é considerada um grande trunfo na eleição municipal de São Paulo, que vai se erguer sobre todas as outras eleições municipais do país inteiro, por uma simples razão. São Paulo é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, é isso mesmo que você ouviu. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A Bolívia não tem isso. O Chile tem pouco mais do que isso. O Paraguai tem metade disso. O Uruguai tem 1/4 disso. Entendem? Então, São Paulo é um país. O PIB da capital da cidade de São Paulo é maior do que muitos países por aí. Com certeza é maior que o PIB do Uruguai e do Paraguai, talvez até somados. Então a capital paulista tem uma importância muito grande e o Lula aposta na capital paulista para simplesmente contrapor essa vitória aqui ao que vai acontecer no resto do país. A possibilidade de eleger Guilherme Boulos aqui não reside só nas pesquisas que dão ele disparado na frente, não reside só no fato de que o atual prefeito de São Paulo é um desastre, a cidade está suja, a população de rua, você não anda 2 passos sem tropeçar
nessas pessoas numa situação degradante, ele não faz nada. Ele está ele fez uma negociata com grandes construtoras que está enchendo a região mais nobre, por assim dizer, de São Paulo, de condomínios de luxo que vão piorar a vida, inclusive dos ricaços que moram nessas regiões. Não é tudo isso por uma negociata com o plano diretor que decide se pode ou não pode construir prédios. Então a Marta é aconselhada a já pedir demissão da prefeitura de São Paulo, e ela deve fazer isso nos próximos dias, porque ela já bateu o martelo com Lula. Ela deve deixar o MDB e entrar no PT, voltar para o PT. E a Marta não só não avisou o Nunes do encontro com Lula, como também não atendeu as ligações dele depois da reunião, que queria saber o que ela tinha conversado com ele, não é? E, na verdade, aqui você tem um fenômeno engraçado, que os aliados de Nunes dizem que Marta está de mãos atadas na provável chapa com Boulos. O Estadão sempre tentando desinformar, é um problema. Por que de mãos atadas? Porque como ela trabalhou, foi secretária de Relações Internacionais no governo do Nunes, ela não pode falar nada a respeito de um governo que ela participou, não pode uma ova. Ela vai dizer o seguinte: olha, eu estive no governo, fiquei no cargo um certo tempo, mas eu tenho críticas muito grandes àquele governo. Eu fiquei no cargo para ajudar São Paulo, que é uma cidade que eu gosto, mas o governo é um desastre. Ela pode falar isso tranquilamente, qual é o problema? Um ano depois do 8 de janeiro, 14 governadores ignoraram o ato em Brasília. O governador de Brasília, Ibanez Rocha, que Lula desceu a lenha no documentário da Globo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Jorginho Melo, aquele que nomeou o filho lá em Santa Catarina, Cláudio Castro, governador do Rio, envolvido até o pescoço com as milícias cariocas, e outros aí daqui do Centro-Sul, do Centro-Oeste, que na verdade eles acabam se colocando numa situação de apoiadores da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, a infame tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. E atenção, Ibanez Rocha, governador de Brasília, pode ter que acertar suas contas com a justiça em muito breve. Incubador do golpe. O Telegram tem disputa de versões entre orgulho e conspiração um ano após o 8 de janeiro. O Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia analisou 2.500 mensagens relacionadas ao tema, e eles dizem aí, tem duas coisas que acontecem nesses grupos do Telegram, onde foram combinados os atos golpistas de 8 de janeiro. Essas duas vertentes são o seguinte: uns dizem que têm orgulho de ter participado da tentativa patriota de golpe, e outros dizem que não, que foram os petistas que quebraram os palácios, que não foram eles, tal. Apesar de todas as imagens, apesar de aqueles que quebraram estarem presos, terem RG, terem CPF, terem histórico na internet defendendo Bolsonaro, dizendo-se bolsonaristas, militando por Bolsonaro, atacando o PT, está tudo provado, não tem o que falar, eles não têm o que falar, só que eles pegam e criam uma realidade paralela, pronto. É assim, é como aquela criança birrenta que você fala com ela, ela enfia o dedo nos ouvidos e começa a cantarolar lá, 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 enquanto você fala com ela, né? Você está falando com crianças, ou melhor, com pessoas maduras, algumas já idosas, com problemas mentais, psicológicos, não é, mas mentais. Um ano de 8/1, defesa da democracia mobiliza mais parlamentares nas redes, mas retórica bolsonarista domina a repercussão. O que acontece? Entre as 25 postagens com mais compartilhamentos, só 5 foram em defesa do evento de Lula. Porém, as manifestações, essas 5 manifestações, tiveram o dobro das interações dos bolsonaristas, mas eles continuam muito fortes na internet.
Eu volto a dizer para você, a esquerda na internet não avança porque está totalmente dividida, cada um vai para um lado, tem muita ocupação, conforme tem um jogo político acontecendo vital para o futuro do país. Essas guerras, por exemplo, na Ucrânia, em Gaza, não é? Tudo isso tem mobilizado a esquerda, dividido, vai um para cada lado, porque aí entre a esquerda, uma parte tem ligação com os judeus, outra parte tem ligação com os palestinos, também se divide. A esquerda, como sempre, é um problema, por isso que tem aquele bordão, que a esquerda só se une na cadeia. O que causa o problema para a esquerda no Brasil é um campeonato eterno de quem é mais de esquerda, e o resultado tá aí. A narrativa acaba favorecendo mais a extrema direita e mantendo viva uma extrema direita que já deveria estar morta. Não está morta porque a esquerda não se une e não tem foco. Ministério Público quer acabar com citações religiosas em sessões das câmaras de cidades paulistas. Quer fazer prevalecer o Estado laico. Eu duvido que consiga fazer isso. Presa no 8 do 1, uma professora ainda acredita em fakes golpistas. Está aqui, veja só. Essa mulher é sempre classe média, branca, é o mesmo padrão. Veja aqui, tem até uma foto dela, né, com a tornozeleira. Diz que não se arrepende, diz que não foram eles os golpistas bolsonaristas que quebraram os palácios, que foram petistas e infiltrados. E isso tem um nome que os estudiosos estão dando, que é conceito da câmara de eco. É um termo usado para descrever um espaço digital no qual usuários da internet veem apenas informações que apoiam suas próprias crenças e opiniões. E esse é um problema aí que atinge muito mais a direita, mas também atinge a esquerda em certa medida, que é o seguinte: o sujeito fica trancado em bolhas. Então ele se surpreende quando ele descobre que alguma coisa que ele acredita está fora da realidade. Não é aquilo que ele está pensando. Enfim, são problemas dos tempos modernos e as redes criaram essas bolhas. Vejam que a internet, em vez de trazer mais informação, ela trouxe desinformação, porque as pessoas se fecharam em bolhas e não olham para o que acontece do lado de fora. Isso atinge o espectro político de centro, de direita, de centro nem tanto, mas de esquerda e de direita, com raras exceções, atinge, e isso é um problema social de monta, um problema social muito sério e que precisa ser resolvido. Vereadores não podem retirar assinaturas de CPI que mira o Padre Júlio. Agora ela vai para plenário, essa CPI, e aí vai ter que ser aprovada por 28, ali deve ser rechaçada, mas quem assinou, 7 vereadores vieram com a história que foram enganados, tal, conversa fiada, e quando viram o tamanho da repercussão, tentaram tirar as assinaturas, mas o nominho dele está lá, e ela vai ter que ser rechaçada em plenário, e deve ser porque a repercussão acabou com essa história aí. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.